Olá, meus amigos e amigas, estamos de volta com um novo vídeo e hoje eu vou falar para vocês sobre poliamor, a polêmica do poliamor e da poliafetividade. Há pouco tempo, agora em junho, os plenários do Conselho Nacional de Justiça no Brasil decidiu que os cartórios brasileiros estão impedidos de registrar uniões poliafetivas, que são as uniões formadas por 3 ou mais pessoas. Os cartórios, a partir dessa decisão do colegiado, do plenário do Conselho Nacional de Justiça, estão impedidos de emitir documentos com fé pública, registrar a existência de uniões entre homens e mulheres numa relação que tenha mais de 3 pessoas ou mais. Por maioria, os conselheiros do CNJ entenderam que o reconhecimento de direitos garantidos a casais ligados por casamento ou união estável aconteceria na medida em que esses registros públicos fossem feitos. Ou seja, se alguém chegasse num cartório pelo Brasil e pedisse para que se registrasse um termo, se registrasse um documento público, um documento com fé pública, portanto gera direitos, dizendo que ele mais outras 3 pessoas, ou ele mais outras 2 mulheres, mais 4 mulheres, ou 2 homens e 2 mulheres, enfim, viviam em união estável, numa relação afetiva, e isso não seria apenas um documento, mas seria o reconhecimento de direitos e para essas pessoas. Então, imaginem só o tanto de complicação que ia surgir a partir daí. Na decisão, o CNJ determinou as Corregedorias Gerais de Justiça dos estados que proíbam os cartórios de lavrar escrituras públicas para registrar uniões estáveis poliafetivas, justamente visando proteger questões outras de natureza jurídica e problemas futuros que poderiam derivar do registro dessas uniões. Pois bem, a decisão é de cunho administrativo. Ela não é uma decisão jurídica, não é uma decisão levada a um tribunal. Um tribunal no estrito sentido do termo. Não é uma decisão do STJ, não é uma decisão do STF, não é uma decisão de um tribunal de justiça. E ela foi feita pensando-se em evitar problemas na ordem jurídica, problemas de consonância com o direito brasileiro, que não permite que certas relações sejam reconhecidas. Óbvio que a sociedade brasileira já hoje, com a evolução dos costumes e com a própria mudança dos tempos na ordem do direito, aceita uniões estáveis, inclusive com o caráter de família, como se fosse uma família, uma entidade familiar, e mais recentemente a união entre pessoas do mesmo sexo. Isso tudo é um processo muito lento e gradual. Você colocar a partir de um reconhecimento com fé pública de um documento num cartório e criar a partir dali toda uma situação que vai envolver direito previdenciário, direito sucessório, herança, né? Toda uma série de questões que podem decorrer do reconhecimento daquela relação é um negócio muito sério. Isso não se resolve em cartório. Então eu acho que a decisão administrativa do CNJ foi bastante prudente. Em si, o poliamor não é nada de novo. Já existem relações múltiplas entre vários parceiros, com conhecimento ou não uns dos outros, desde a mais antiga história, desde os relatos mais antigos. Existem sociedades que foram pautadas na relação entre um homem e várias mulheres ou na relação entre uma mulher e vários homens. Portanto, o termo poliafetivo, poliamor, poliafetividade é apenas uma tentativa de roupa nova para um fenômeno social muito antigo, que é a existência de relações entre pessoas que não se conhecem ou pessoas que se conhecem
mutuamente envolvidas, ou seja, por relação sexual ou por relação de carinho, de respeito. Então eu acho que essa questão vai levantar uma série de outros problemas, de outros questionamentos que vão extrapolar inclusive a esfera jurídica. A esfera jurídica ainda vai ser chamada a se pronunciar sobre isso, não tem dúvida. Muito em breve nós vamos estar vendo aí pelos tribunais superiores algum tipo de debate nesse sentido, se se deve reconhecer como entidade familiar a relação entre um homem e duas mulheres, ou entre duas mulheres e dois homens, ou três homens e duas mulheres, enfim, o que eles queiram com isso. Agora, óbvio que esse tipo de coisa visou apenas resguardar a consonância com o direito, e até porque o direito brasileiro não permite relações dessa natureza. A lei brasileira, ela permite a união estável, ela reconhece a Constituição, os julgados do Supremo, inclusive agora as de ordem homoafetiva, com o caráter de formar uma entidade familiar. Porém, esse tipo de relação que, como eu já acabei de dizer, já existe há séculos no mundo. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém que às vezes um homem tem várias mulheres, ou que uma mulher possa se relacionar com mais que um homem, mas isso não quer dizer que o direito deva aceitar pura e simplesmente apenas porque alguém se sente no direito de registrar aquela relação, independentemente do que no futuro isso venha acarretar, inclusive em matéria de direitos e garantias, enfim, na esfera jurídica. Portanto, eu acho que nós temos que separar muito bem uma coisa da outra. Uma coisa é a liberdade sexual e a liberdade de relacionamento. Você pode se relacionar com quem você entender, ou por quem você tiver como objeto de uma paixão, de um amor, de um romance, seja lá o que, uma atração qualquer, seja passageira ou seja duradoura. Mas você não pode passar por cima dos limites que a lei impõe. Lógico que nós vivemos em dois mundos. Um mundo é o mundo da sociedade, o mundo social, o mundo dos fatos como eles são, e lá essas pessoas podem e até se relacionam umas com as outras, independente de haver ou não previsão no direito sobre a aceitação dessa postura, desse comportamento. E o outro é o mundo do direito, é o mundo do sistema, em que as normas, as regras e as condutas são todas elas de alguma forma pautadas por valores morais, por valores éticos e inclusive pelos próprios valores positivistas ou jurídicos em si. A minha posição é a seguinte: em relação ao poliamor, não há nada de novo. Para mim, é uma forma que algumas pessoas encontram de burlar os tabus e os obstáculos que a sociedade e as leis impõem para que uma pessoa tenha relacionamentos espúrios ou relacionamentos que não são aceitos pela própria ordem social, porque você quer ter tudo ao mesmo tempo, você quer ter 3, 4 mulheres e que elas não se debatam por causa disso e aceitem. Então é a forma que algumas pessoas encontram de saciar seus desejos, suas intenções sexuais, se relacionando com várias mulheres, e o homem geralmente é o que mais faz isso, e não seguir aquela questão da fidelidade ou de você ter um amor verdadeiro por alguém, e aí você cria certas estratégias para dar margem a esses impulsos, essas pulsões. E por outro lado, nós temos a questão de valores que vão sendo alterados com o passar do tempo, e que certas pessoas acabam tendo que se confrontar com essas situações. Uma delas é essa daí. Agora, eu acho que uma coisa de cada vez. O fato de existirem relações múltiplas não é novidade e vai continuar existindo independentemente de haver ou não previsão na lei. Entretanto, isso nem dá direito a quem faz uso desse tipo de relação a querer impor que o resto da sociedade, sem ser consultado ou sem que se expresse alguma posição a respeito disso, venha a ter que reconhecer que algumas pessoas teriam o direito de viverem com 3, 4, 5 de sexos iguais ou opostos numa relação dita
afetivo, no poliafetivo. E o perigo maior, e aí a gente tem também a questão do direito, porque a legislação brasileira não permite a poligamia. E se você reconhece uma relação poliafetiva ou de poliamor num cartório, reconhecendo direitos àquelas pessoas que vão ali declarar que vivem juntas e sabem uma das outras, uma do relacionamento com a outra, e que consentem com isso, você vai poder depois tentar fazer com que essa relação seja reconhecida como uma união estável e que, portanto, seja também similar a uma entidade familiar. E aí você vai estar passando por cima da lei que não permite que dentro do sistema jurídico alguém case com 2 pessoas ou com 3. E que para você casar de novo você tem que extinguir a relação inicial. Por isso que as pessoas se separam e se divorciam. E aí você casa de novo dentro do regime da lei. Para essas pessoas não seria preciso, e elas já viveriam juntas, e se essa entidade fosse reconhecida como entidade familiar e os direitos, todos os direitos anexos a essa relação fossem reconhecidos por uma mera declaração saída de um cartório, então adeus Constituição e adeus Código Civil. Pois bem, então, mas isso é apenas o início de um debate muito mais amplo, que leva para questões outras, filosóficas, sociológicas, mas essa é a minha posição. O tema de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.